Então, boa noite a todos. Que bom que todos estão presentes. E hoje nós vamos fazer um exercício sistêmico, né, nesse nosso encontro de fevereiro. E esse encontro, que eu chamei aqui, né, de que a gente vai descortinar no campo. Então, cada um de vocês vai trazer uma questão aqui no campo para poder olhar os elementos que eu escolhi, né, e marquei previamente cada um deles. A questão, ela tem que ser bem clara. Por exemplo, a questão que vocês vão trazer, ela não pode ser, por exemplo, assim, eu queria trabalhar meu relacionamento com meu marido, porque tá difícil, a gente tem brigado muito ultimamente e a gente, isso está afetando a gente financeiramente. Vocês percebem que fica muito amplo? Aí o campo vai trazer uma resposta ampla para a gente. Né? Se eu estou falando de relação de financeiro, tudo que vier, é muita informação no campo, não fica claro. Então, a gente vai fazer o quê? Quando a gente define um foco bem claro e bem específico, a resposta ela vem mais clara e mais específica para a gente quando a gente vai olhar. Então, o que que a gente pode fazer é que assim, ou eu vou olhar relacionamento com meu marido, ou eu vou olhar a minha relação financeira, ou com o meu dinheiro, com a minha empresa. Então, um foco bem claro e definido, assim. Quanto mais resumido, né, vai ficar mais clara a resposta que vem do campo. E aí, o que que eu preparei para vocês? A gente vai olhar, vou puxar aqui, já vou mostrar para vocês. Acho que eu vou até, deixa eu baixar a câmera aqui. Gente, será que vai ficar muito pequenininho? Vocês conseguem ver? Vou colocar mais perto. Aumenta para ver ali assim, ó. Coloca na tela, sai do aqui da, da galeria, coloca no orador para que vocês possam ver. Deixa eu fixar na tela aqui. Ó, muito bem. Deixa eu ver se vou baixar mais um pouquinho. Tá todo mundo vendo? Ok, Sim, eu estou. ok. Eu Amei. separei. Então eu separei. Lembrando que não vai significar as emoções, tá? Os personagens que eu resolvi colocar é mais pela posição, pela forma como eles estão dispostos, e também tem um pouquinho a ver com a forma deles. Mas eu defini cada elemento desse. Pode ver que tem aqui o do Divertidamente e tem aqui de outra, da Moana, né? Então são personagens diferentes, mas eles vão mostrar aspectos diferentes da nossa psique, que está no inconsciente de cada um de nós aqui. Então, vocês vão trazer a questão e a gente vai se conectar com um deles, apenas um. São 8, mas é apenas um. Então, para que a gente comece, vamos dar uma respirada. Vou convidar vocês a fechar um pouquinho os olhos, apenas para a gente sair um pouco do plano mental, conectar com a respiração e com o corpo. Respirem profundamente. Se possível, inspire pelo nariz e exale pela boca. Foque toda a atenção na sua respiração e observe a sua respiração ficar mais relaxada, mais lenta, mais profunda.
E agora a gente vai trazer a força de cada um de vocês aqui para o campo. E a força de cada um é a força que veio do seu sistema familiar, né? A força que te deu a vida. Então, eu vou pedir para vocês colocarem o pai e a mãe de vocês atrás de vocês. Imagine o pai atrás do lado direito, a mãe atrás do lado esquerdo. E apenas observe o fluxo da vida que veio desse homem e dessa mulher até você. E é ancorado nessa força que a gente vai iniciar o trabalho de hoje. Quando vocês estiverem prontos, podem abrir os olhos. E a questão que vocês trouxeram agora, quero que vocês olhem atentamente para cada um desses elementos que estão aqui. E sem usar a mente, sem racionalizar, instantaneamente aquele que te chamar mais atenção. Chamar mais atenção porque você se simpatiza, ah, gostei desse aqui, ou aquele que te deixa desconfortável. Não tem problema, qualquer uma dessas situações. E assim que você escolher o seu elemento, ele vai trazer alguma informação que eu já defini previamente. Cada um deles traz uma informação específica do teu sistema familiar e pode te trazer um insight sobre essa questão que você está trazendo aqui hoje. Agora que você escolheu um dos elementos, vamos dar um tempinho para que você perceba como é que você se posiciona perante esse elemento. Observe a sua posição perante esse elemento. Observe qual é a emoção, se vem alguma emoção também perante esse elemento. Observe um pouquinho além, se tem alguma narrativa em relação a esse elemento que te surge aí agora. Se possível, deixa aí um pouquinho além, mais profundo. Observe se tem alguma sensação no seu corpo, em algum lado do corpo, algum movimento ou algum desconforto.
Observa se é melhor se aproximar, se é melhor se afastar. E aí, tudo que vier de percepção, aí vocês anotam. E assim que vocês tiverem as percepções, quiserem me sinalizar, vocês já fizeram as anotações, aí eu vou explicar para vocês o que que cada um elemento desse está representando aqui. Cris, mas era para a gente se atentar em um? Isso, em um deles. Você define a sua questão, o foco que você veio olhar aqui e escolher um deles, ou por simpatia ou por desconforto. Eu tive uma questão assim. Tem um que me chama a atenção, mas o outro me dá medo. Eu não Anota os consegui, dois. eu não Então, consegui anota focar os em um só. dois. Anota os dois. Se teve alguém, teve mais alguém que teve dois aqui, escolha dois? Então, anote os dois. Não vamos colocar mais que dois, senão vai ficar muito confuso, tá? Mas dois pode ter dois viés aqui. Então, Dani, você Já? está sem som. Ah, tá, voltou. Voltou? Uhum. É porque eu entendi que era um só. Só que os dois me chamam a atenção, os dois me causam desconforto. Aí eu fiquei olhando para outro, aí você tinha falado que é um, mas eu vou colocar o outro então. Então, vamos lá. Se mais alguém teve dois, anote, então, a percepção dos dois. Vou dar mais um tempinho para vocês. O Cris, você colocou número nesses aí? É porque tem uns que eu não sei como é que chama. Ah, eu não coloquei número, mas eu já vou mostrar daqui a pouquinho para vocês aqui. Tá. Então, o nome também não importa assim, mas aí quando eu for mostrar, vocês vão lembrar, vocês vão reconhecer, né? É que eu não quero falar nome do desenho lá para não confundir vocês com o sentimento, né? Não tem a ver com os sentimentos nem a psicologia do desenho, tá? Eu me ativo em um só. Quem falou? Eu falei que eu só olhei um, mas é porque ele me chamou a atenção, não tem repulsa nem nada, não. Uhum. Ok. O importante é, mesmo quem não teve uma percepção mais profunda, como eu defini o que ele estaria representando como uma figura arquetípica aqui para a gente olhar no campo, e tudo que eu defini é baseado nas constelações familiares, tá? Não vem de outra vertente. Então, são vários viés que eu achei bem interessante a gente fazer aqui, e ele vai dar um direcionamento para onde que a gente precisa, cada um de vocês vai precisar trabalhar aqui, né? E aí, no final, pelo menos umas duas, três pessoas ali conseguem compartilhar e a gente pode até fazer uma finalização aqui. Não vai dar para fazer com todo mundo, senão a gente vai levar muito tempo para fazer aqui, mas depois vocês podem falar comigo no privado e a gente conversa.
E a hora que vocês terminarem de anotar, vocês me sinalizem, tá? Terminei. Eu já terminei também. Sim, também eu. Tem alguém que não terminou? Então, vamos esperar um pouquinho, que a Dani está terminando. Terminei, Cris. Tá joia, então. Então, gente, antes de compartilhar, agora eu vou subir um pouquinho a câmera aqui, pra vocês me verem. Eu vou falar de cada um deles para vocês e depois eu compartilho aqui na tela e eu fiz uns cardzinhos aqui. Então, esse daqui, não sei quem escolheu ele, que é a alegria, né? Lá do Divertidamente. Essa aqui, ela tem o olhar para frente. Ela, ela é mais conectada com a vida e ela se inclina. Se você observar bem, ó, ela está sempre inclinada para frente, né? Então, esse arquétipo eu defini que é a pessoa que está menos emaranhada com o sistema aqui, com essa questão que a pessoa trouxe. Ela se inclina em direção, né, da vida, no movimento em direção à vida, e ela é mais fácil de desemaranhar. Um trabalho ali, ela pode. A única questão é que, não sei se vocês lembram, eu peguei um pouco da figura lá, né, do desenho, da animação, ela tinha uma espécie de mania de controle, né? Então, esse arquétipo pode ser uma pessoa que precisa estar no controle, né? Pode ser controlador ou controladora. Então, quais são os pontos para trabalhar aqui? Qual que é a necessidade que eu tenho, né, de ter tudo sob controle, tá? Da onde que vem esse controle? Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Daí, vem esse daqui. Tá? Todo mundo conhece, que é a tristeza, né, do personagem lá. Mas eu escolhi porque ela está com a cabecinha levemente inclinada, ela está levemente inclinada, que assim. Eu vi que ela ia ficar no espelhado aqui, ela ia ficar inclinada para baixo, para o lado esquerdo. Então, por isso que eu escolhi que essa personagem, ela iria estar conectada com alguém do sistema que morreu. Ela olha para baixo, né? E pode estar representando dores de crianças, né, que não foram nascidas, né, ou que nasceram, morreram ao nascer, ou abortadas, né, ou também tem alguns pontos para trabalhar aqui, que é para olhar para essa dor do feminino do sistema, principalmente em relação à gestação, a perdas e a crianças, né, que não puderam permanecer no sistema. Ok. Então, esse daqui, né, ele é o Divertidamente 2, que é o TED. Na verdade, ele também, eu escolhi ele porque ele olha para baixo e o lado oposto, o direito. Só que assim, é diferente do outro arquétipo, ele pode estar olhando para mortes trágicas, né? Para suicídio, para assassinato, né? Coisas muito, de uma dor muito profunda no sistema, assim, muito traumática. Então, os pontos para trabalhar desse elemento aqui seria quem no sistema sofre ou sofreu com depressão, tá? Aí, eu escolhi essa aqui, do Divertidamente 2 também, que ela era a inveja, toda bonitinha. A inveja não olha para baixo, ela olha para cima, mas na constelação, quem olha para cima e olha para baixo está olhando para a morte, com a diferença de que
aqui tem um ponto muito chave, assim. Está conectado com ciúme ou com vingança no sistema. Então, existe muita raiva reprimida nesse inconsciente aqui. O ponto para trabalhar aqui é olhar para a injustiça, olhar para heranças, injustiça com herança, ou traições de todos os tipos, tá? Tanto de relacionamento como financeira no sistema também. E aqui veio esse outro elemento aqui que todo mundo lembra, que é a nojinho, né, do Divertidamente um. Essa nojinho, eu escolhi até pela característica, eu coloquei ela como sendo o arquétipo da arrogância sistêmica aqui. Então, a questão pode estar conectada com isso. Pode estar a pessoa, né, que escolheu, ela pode estar numa postura de salvador do seu sistema, ou salvadora, né? Ou curador, ou curadora. Está lá inferindo a lei da hierarquia, né, se tornando grande ali. E os pontos a trabalhar aqui é buscar no campo qual excluído do sistema eu estou tentando salvar ou curar. Aí, esse elemento aqui, que também é do Divertidamente 2, que é a nostalgia. Bom, se repararem bem, ela está de olhos fechados, tá? Então, ela não olha para a vida. Esse elemento aqui não está olhando para a vida. Pode sim também estar olhando para a morte, pode estar numa dinâmica de desistência da vida. E essa desistência da vida, ela pode vir como? Pode vir por bloqueio financeiro, pode vir por bloqueio em relacionamento, problema de saúde. Também pode representar dependência emocional no sistema, tá? Então, o ponto para trabalhar aqui seria buscar no campo a força que te conecta à vida. Aqui falta força para se conectar à vida. Tem que ter algo que te traga para a vida. Aí os dois últimos, eu resolvi colocar aqui, já que a gente está falando de inconsciente, eu chamei de ânima, ou vamos olhar para o feminino do sistema, tá? Então, a Moana aqui, ela está representando, olhando para a direita, eu coloquei aqui que é para quem escolheu, pode estar com o masculino reprimido, né? Se for mulher, a tendência, né, dessa dinâmica é uma triangulação amorosa. Se for homem, pode ser uma postura mais passiva ou baixa libido. E o ponto para trabalhar aqui é olhar para as dores do masculino do sistema. Né? Se a pessoa que escolheu ou se conectou não tem esse problema, alguém no sistema tem esse problema e está conectado com a questão aqui. Aí aqui eu escolhi como sendo ânimos, o masculino. Vamos olhar o olhar dele para a esquerda, então pode ter o feminino reprimido. Então, se for mulher que escolheu, tem uma postura mais masculina em relação à vida, em relação às pessoas, ao sistema familiar, família atual, família de origem. Se for homem, aí tem dificuldade na relação com as mulheres. Daí os pontos para trabalhar aqui é olhar para as dores do feminino no sistema. Muito bem. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, e aí vocês vão. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, deixa eu só colocar ele aqui. Muito bem. Cris, só um minutinho, tá? Que estão insistindo na campanha aqui. Só um minutinho, eu tô sozinha aqui. Já volto. Tá bom. Gente, eu coloquei para vocês verem. Vocês estão conseguindo ver? Tá. O que que eu vou fazer com esse? Eu vou entregar esse PDF para vocês, mas vou pedir para vocês me pedirem no privado. Por quê? Porque se eu colocar isso aqui no grupo, daí a pessoa perde, né, de poder ver o gravado depois, ela vai perder o elemento dela poder se conectar com o inconsciente, né? Então,
Depois vocês me pedem ali no privado que eu passo para todo mundo, tá? Ou eu posso passar aqui também, se vocês quiserem baixar daqui. Aliás, eu posso até colocar aqui agora. Deixa eu pegar colocar no chat, se alguém quiser baixar também. Vou pegar aqui. Daí você já pode olhar para ele aí também, né? Tá indo, acho que foi. Quem não conseguiu pegar, depois me pede no privado. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta antes? Pode fazer pergunta. Agora está aberto aqui. A gente faz uma dinâmica mais no final. Não precisa compartilhar a tua experiência agora que a gente está gravando. Depois a gente faz um Eu fiquei com uma compartilhamento. dúvida. Assim, durante o exercício, as minhas pernas ficavam sacudindo, assim, sabe? Uhum. E isso é bem normal acontecer comigo, assim, quando eu estou fazendo alguma meditação, algum Ho'oponopono. Isso tem a ver com o exercício ou é uma Isso é liberação? uma informação do teu sistema, tá? Quando a gente se conecta com um elemento que, por exemplo, eu defini previamente, né? Eles não são arquétipos universais, mas tudo que a gente vai fazer na constelação de representação, a gente define ocultamente e o inconsciente, ele se conecta. E quando o inconsciente ele se conecta, é uma informação que ele capta ali no campo antes de você trazer isso para o racional. Quando você vai fazer uma meditação, você tem isso também quando você está representando, assistindo constelação? Não, é mais Não? quando são coisas minhas mesmo, assim, quando eu Qual trabalho, o quando eu elemento que você trabalho, escolheu? eu escolhi dois, eu escolhi o tédio e o outro, o grandão, que eu não sei o nome, mas que era o masculino, né, o Animus, não é isso? Eu esqueci o nome do personagem lá, se alguém souber, me falem. É, ok. Ok, aqui você falou que sentiu algo nas pernas. O que que você sentiu? As minhas pernas ficavam se mexendo, assim, os pés ficam assim, Uhum. abrindo e fechando, sabe? Uhum. Eu olharia, e aí eu falaria para você fazer um trabalho. Hoje a gente não vai fazer, a gente não vai ter tempo de fazer uma constelação aqui. Mas eu iria olhar para algo no sistema, aqui você não precisa compartilhar nada agora, tá? Mas aqui olhar para algo muito, muito mais forte. Depois a gente conversa quando eu tirar a gravação, mas algo Tá, aqui mais específico, de dois viés aqui, tá? tá bom. No sistema. Tem mais alguém que gostaria de perguntar? A Dani já voltou? Não, ela não voltou ainda, né? Alguém quer Maui, fazer mais alguma Maui, pergunta? Maui. Isso. É Maui ou Maui? Não sei. Quem colocou, eu não sei. Foi a É Ana Paula. Maui. 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 Ah, É uma ah, ilha havaiana. o Maui, tá. Tá. Eu esqueci o nome dele, mas eu lembro dele. É que eu achei ele grandão, né? Então eu falei, ele vai representar o masculino bem aqui, né? Tem os dois aspectos do masculino, né? Tem a força física e depois tem também a força para a vida aqui. Muito bem. Alguém Deixa eu aqui, te perguntar, eu consigo ver o tabuleiro aí, só para me dar uma olhadinha? Como é que estava distribuído? o tabuleiro, você está É, conseguindo ver? tô, Eu tenho assim, que eu vou sair, fazer agora. né? Deixa eu descompartilhar aqui, então. Espera só um pouquinho, descompartilhar. Se eu não atrapalhar, só se eu não atrapalhar. Ok, tá conseguindo ver agora? Não, aí tá muito para. Perdão, eu esqueci que eu subi um pouquinho aqui. Espera lá, deixa eu deixar a câmera. Esse verdinho do meio aí, perto do azulzinho, é qual? Este aqui. É.
Isso. Essa é a inveja. Lembra que eu te falei da inveja aqui? Era só para confirmar mesmo. Meu Ah, Deus. tá. Então, sim, Senhor. aqui, eu não Você sei qual é a falou tua que é. questão, mas depois vou dar um exemplo, tá? Não precisa compartilhar agora o que é, mas vamos dar um exemplo assim. Por exemplo, uma mulher que está casada há muito tempo, um marido que ela não gosta e que ela se sentiu presa a ele. E ela adoeceu, e ela está com câncer, mas ela não cura, fez tudo, mas ela não cura da doença. Por quê? Existe um sentimento que aprende a esse homem. Pode ser o ciúme ou a vingança. A pessoa que tem ciúme, ela inconscientemente, ela quer que aquela pessoa que está do lado dela, o objeto do seu ciúme, ou a pessoa do seu ciúme, vá embora. Ou ela fica presa por vingança. Então, o que que acontece? Eu estou usando um exemplo de uma mulher que eu já vi esse exemplo dado num campo de constelação, tá? Essa mulher, o que que ela quer com essa doença no inconsciente? Ninguém quer nada conscientemente, tá? Quando a gente fala isso, é o inconsciente falando. Ela quer todos os filhos ao redor dela e ela prende aquele marido que ela quer que vá embora, mas por vingança, por algo que Entendi. aconteceu no passado, entende? É um exemplo, tá? Uhum. Uhum. Não, então, E só para essa mim. doença serve, tudo está servindo a gente, tudo serve a gente. Então, a que serve essa doença? Essa doença serve à vingança, no, no Aham. inconsciente da mulher, entende? Aí, no meu Ah, caso, o pensamento era para dinheiro, trabalho. que tu- ok, a gente tem que conversar um pouquinho mais, porque daí ali a gente vai ter que observar. Então, ali eu te faria a pergunta assim: quem no seu sistema, é que a gente não montou aqui os elementos, precisava de mais elementos, não é só esse elemento que ia precisar, né? Mas muito possivelmente olhar quem foi injustiçado com perda financeira em questão de herança no teu sistema. Meu pai. Tá. Então, Cris, por esse viés aqui. Marise? mas você tinha falado que essa moça aí que você mostrou era a nojinha, do lado é a inveja. Ah, perdão, eu confundi. A inveja é essa. É, é, Hum. Então, a essa é. nojinha, tá. Cadê ela? Elaine? É você que falou Fui comigo? eu que Não, falei. não, eu não. Eu, Tá, Carla. Carla. Então, é assim. O Salvador, tá? É a questão do dinheiro, né? Qual é o problema do É. dinheiro? Ai, menina, o dinheiro foge, eu ganho e foge, e tudo Tá, que eu consigo tá. foge, Aqui o some. problema do dinheiro é outro. Não tem a ver com vingança, nem com herança. Aqui o problema do dinheiro tem a ver com o tamanho. Lembra que eu Hum. falei? Eu vou compartilhar de novo aqui, ó, para vocês verem, tá? Mas qual que é o nome dessa? É porque eu perdi foi o nome. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá? Consegue ver ela aqui? Nojinho. Que não é nojinho, arrogância Ah, sistêmica. é o Então, nojinho. Ah, que ela olha assim por cima de todo mundo, mas não é porque você olha por cima de todo mundo, não é isso. No inconsciente, é como se lá no seu sistema você está tentando salvar alguém, ou seja, financeiramente, ok, aqui a gente pode ter sim alguém que faliu ou alguém que perdeu todo o dinheiro. Pode ser vários viés, assim, teve alguém que teve alguma perda muito grande no seu sistema? sim, assim, minha família veio tendo várias histórias, né? Do meu avô, aí foi pro meu pai ganhou muito dinheiro também, perdeu, aí eu já ganhei muito dinheiro e não consigo manter. Sempre assim. Uhum, tá. Me veio aqui uma coisa, porque a gente não montou tua constelação, tá? Mas aqui, ó, só para vocês entenderem a diferença aqui dos dois, aqui tem mais a ver com algo que é muito mais pessoal, a vingança.
a inveja tem muito mais a ver com uma injustiça que aconteceu no sistema, mas que eu acabo agindo dessa forma. Todas as pessoas que estão ao meu redor podem me passar a perna, tá? No inconsciente. Aqui não, aqui alguém foi passado a perna e eu tô aqui tentando salvar todo o sistema. Aqui é o oposto. É porque eu achei interessante você falar assim, parecendo que eu tava querendo salvar o mundo. E realmente é como eu sinto, né? E não vou dar conta de Ah, salvar nada. aham. Então, qual que é o ponto para ser trabalhado aqui? Buscar no campo, de repente fazer um trabalho de constelação mesmo, buscar qual que é o excluído do sistema que você está tentando salvar. Tem vários, né? Pelo que você falou ali, é um Mas padrão no no momento sistema eu tô tentando familiar. salvar eu mesma, no momento. O resto já passou. Tô Sim, tentando salvar a mim. sim, mas aí se a gente monta aí a gente não montou como é que está o teu sistema. A gente pegou um geralzão aqui para É. mostrar para você qual é o ponto que tem que ser trabalhado. Mas se a gente montar, eu pedir para te montar o sistema aqui, aí você vai me mostrar um pouquinho o que está acontecendo, né? A gente coloca o Uhum. dinheiro, coloca tudo ali, aí vai ficar um pouquinho mais claro. Entendi. Não, mas já me clareou. Se só um elemento foi, Foi, eu fixei nele. Na hora que você colocou, meu olho grudou, acabou. tá, Eu joia. tentei olhar para o Alguém, lado e ah, nada. alguém viu dois elementos aqui mesmo? Quem foi? Teve duas pessoas, três. Acho que foi a Eu, Dani. A Dani falou, eu acho, né? Eu Quem também vi quiser, quem dois. quiser falar dos dois elementos aqui, daí a gente já pega eles aqui. Eu posso falar? Sim. Pode falar. Eu não sei se a Dani tá aí, ela tinha falado de dois. Para mim, foi muito interessante, assim, porque eu olhei vários que me chamavam, mas eu escolhi a tristeza como primeiro, assim, que me chamou a atenção, tá? Tá? E aí depois, o segundo que me chamou a atenção foi a alegria. E eu achei muito interessante, assim, quando tu explicou tanto sobre uma quanto a outra, a tristeza fez todo sentido. Eu não sei se eu posso falar o sintoma que eu pensei. Pode. Se você quiser compartilhar, está É, sendo gravado, tranquilo. mas Pode ser de saúde, né? pode. Hashimoto, a tireoide. Uhum. Eu tenho Hashimoto. E o hipotireoidismo é consequência, né? O que que você sentiu com a alegria? O que que você sentiu com a tristeza? A tristeza, na realidade, assim, me chamou Ah, muito mais. A primeira coisa que eu senti foi sufocada, completamente sufocada, assim, era como se eu estivesse sendo, sabe, empurrada para baixo. uhum, E, e aí a minha respiração ficou muito curta, parecia que ela não circulava assim pelo corpo e ela ficou ofegante aqui nessa região do nariz, muito ofegante. uhum, Quando eu falo agora, minha garganta arde bastante. uhum, E a coisa assim de olhar para ela, porque ela não tem boca, né? Tem, se tem, eu não vejo aqui, não aparece, mas a sensação é como se não tivesse aqui. bem pequenininha, quase inexistente Isso. mesmo, né? É, a Pouco fala. sensação a sensação é essa, assim, de não falar, sabe, assim, de não tem um impedimento. E tá bastante irritada a minha garganta agora para falar. Ok. Alegria, eu achei interessante, assim, porque a posição dela eu achei engraçada, um pouco divertida, assim, essa postura. Mas num bom sentido, né? De trazer uma coisa assim meio de leveza também. E aí, quando tu falou do controle, a minha sensação assim, nossa, faz todo sentido. Então, tem uma relação muito grande assim entre as duas. Então, eu te perguntaria assim, qual foi a mulher no teu sistema que foi controlada, que perdeu a voz, que foi sufocada pelo masculino?
Ah, eu. Eu não escrevi tudo, tá? Porque tem mais coisas de cada um deles que eu defini aqui assim. Então, Eu acho, é... acho que assim, ó, eu me sinto assim, tá? Eu me sinto assim, principalmente quando eu tava casada, mas eu acho que, sei, eu imagino que a minha mãe, mas não é só minha mãe, assim, eu vejo muitas mulheres no meu aí, sistema. mas eu teria que olhar a questão que você trouxe foi o Hashimoto, né? O É, sintoma. O teu sintoma está conectado com essa mulher, que pode estar repetindo até 7 gerações, tá? A gente pode ficar emaranhado até 7 gerações. me Pode, lembrei agora, me veio muito forte uma tia minha, irmã da minha mãe, do meu pai, irmã do meu pai. irmã do pai. Ok. Depois a gente conversa sobre isso, então, tá bom? Ok. Mas a Marise está com a mão levantada ali. Marise está na vez. Pode falar, Marise. Acho Cris, que eu me conectei primeiro com a nojinho e deu um desconforto muito grande no estômago. e essa E, aqui. é, e depois, e o segundo que eu me conectei foi com o rapaz aí, o último, o Maui. Uhum. E com ele, me deu um nó na garganta, muito forte, sabe? Assim, sufocamento. Ok. Quando eu coloquei esse arquétipo do masculino e do feminino, não significa homem ou mulher, tá? Ele está representando uma força arquetípica do masculino. Então, pode ser o próprio masculino, do cliente ou de alguém do sistema. Ou o masculino que foi excluído do sistema. Você disse que sentiu um O desconforto no estômago estômago? na nojinha. Na nojinha foi o estômago. E com ele foi a garganta. Eu ia te fazer uma pergunta, então, por intuição aqui, tá? Qual foi a mulher no seu sistema que não teve, que perdeu o pai cedo quando criança? Ou o pai foi embora, nunca mais viu? Acho que foi minha bisavó materna. Eu ia olhar para esse viés aqui. Duas partes, dois viés. Uma raiva por ter, né? Porque quando a gente é criança, a menina perde o pai ou ele vai embora, é uma raiva porque me abandonou, né? Como se guarda isso. Algumas pessoas podem ir para o outro lado mais triste, mas a raiva ela impulsiona ainda, né? Ainda faz andar um pouco, mas não saudavelmente, diga a sua vida. E o outro lado é, já que isso me dói, geralmente quem fica com raiva exclui o masculino para não sofrer. Então, eu olharia para isso assim. Gostei desse negócio que vocês me trouxeram aqui de escolher dois, viu? Fez mais sentido para a gente. Quem conseguiu escolher, tudo bem. Quem não conseguiu, não tem problema, gente. Não tem problema, tá? Às vezes, com um só, a gente também vai olhar para. Precisa olhar. Caiu uma ficha assim, veio um pensamento muito forte na minha cabeça, porque por muito tempo eu tive raiva da minha mãe por me sentir abandonada. Essa E o bisavó masculino é a avó da sua mãe? é a avó da minha mãe. Então, o teu pensamento, o teu insight foi bem preciso ali. E o masculino pode deixar que eu faço. A gente sempre um homem mais fraco e com a postura de pode deixar que eu faço.
É o lado que você vai ter que trabalhar aqui assim. Ana Rosa, pode falar, abrir seu microfone. Então, eu escolhi a primeirinha lá, a alegria, né? Mas é interessante, né? Assim, que a minha percepção, assim, é que ela era diferente, né? Mas, assim, mas ao mesmo tempo, olha para você ver a diferença do que você falou e da minha percepção, que eu achei interessante. Eu achei que ela era impositiva. Tipo assim, que não dava para ver o rosto, a inclinação, não dava só. Mas assim, eu ficar na frente dela é como se ela fosse impositiva, que me dava um medo. Ó, olha Esse que, arquétipo, que ele provoca medo nos outros, por um impulso, por agressividade. Vamos botar a gente está numa época ariana, então é assim, aquelas pessoas bem arianas, assim. aham, Até pode ter um pouco de violência nisso aqui também. pois é. Achei interessante assim, como foi diferente, né? Pense num ditador. Vamos ampliar um pouco mais, assim. Eu consigo o respeito do outro à base do medo que eu imponho. Quem no sistema pode ter sido assim? Olha, eu Não, acho não, não é que. para você responder agora, não, não precisa responder. Ah, tá. Mas assim, aí você pode olhar assim, pera, tem isso. Se faz sentido para você, se teve repetições no teu sistema de pessoas com esse perfil, teria que ver onde originou isso, né? Então, e você, você pode falar a tua questão? Ah, eu coloquei sobre a questão do dinheiro, assim, de estar com pouco trabalho, com a agenda vazia. Isso. E da imposição, eu lembrei da minha avó, paterna, que a gente morava com ela, e que ela era muito brava. Foi a primeira coisa que me veio. E o meu pai tinha um pouco dessa postura de irritado também, né? Meio colérico, sei lá. Como foi sua relação no trabalho com pessoas? Você trabalhou, foi CLT já? Ou Trabalhei, eu sou, antes de ser terapeuta, eu era engenheira, não é? Aí era empregada, isso mesmo, era empregada. E às vezes era bem rebelde com os meus superiores. É. Eita, então, qual foi a mulher que teve que ser subjugada na sua família? Ou qual foi a mulher que foi a ovelha negra e se rebelou contra um ditador aí no seu sistema familiar? é, talvez assim que me vem assim, que a minha avó, que era brava, talvez ela estava expressando uma coisa que ela não podia ter expressado de uma forma mais tranquila. Ok. A minha sugestão para você é olhar em relação ao dinheiro, daí colocar isso no campo, bem específico mesmo. Uhum, sim, Mas depois, se você quiser, a gente conversa, tá? tá bom, tá bom. Então, tá bom. Obrigada. Eu que agradeço. Dani, fez sentido aí? Você também que escolheu dois? Eu tô meio confusa, assim. Uma parte fez sentido, eu não tô conseguindo conectar. É, é, a ques- eu escolhi o elemento que é o tédio, mas é engraçado porque a imagem dele na tela aqui, eu não consegui enxergar essa cabeça para, sabe, dele assim. Eu consegui achar que esse cabelo aí deu uma sombra, até tirei foto, que parecia que era uma boca escura, assim, ó. Ah, Tá esse vendo? aqui? Aonde tá o cabelo dele aí, ó? Eu enxerguei como uma boca. Ah, É, não, na frente. Que ela tá uhum. assim, ó. Esse cabelo caído aqui, ó. Eu enxergando, parecia que era uma boca aberta. Sabe quando a pessoa tá com a boca, desenho animado que escurece? Ou com a boca tampada. Essa que veio. E aí veio, primeira coisa, veio um peso nas Ok. costas. Compartilhe.
Isso, a sensação é como assim, tô de olho em você, mas esse tô de olho em você é a própria sombra. Que Hum, estava refletindo a sombra assim, ó, parecia que estava olhando para a própria sombra da cabeça. E aí vem uma sensação de deformidade, sabe? Eu senti um desconforto no meu corpo olhando para a imagem, e como, sabe a pessoa que nasce com paralisia? Que tem paralisia hum. infantil, depois ela deforma toda? Teve alguém que teve algum distúrbio assim no seu sistema familiar? Não lembro. Interessante. É assim, tinha. Eu sei que tinha algumas. Ah, tinha. Lembrei. Do lado da família do meu pai. Era muito bem cuidado, mas tinha essa deformidade. E aí eu sinto desconforto, mal-estar em estar. E tá diante desse corpo que é torto, que é débil. E aí, às vezes, a sensação de estar tentando gritar e não consegue, ou com a boca interrompida, né? E aí, quando eu cheguei perto, eu me senti muito pequena. A sensação que eu era quase uma criança, assim, perto, assim, chegando para de cima. Só que Uhum. o meu tema era uma relação que eu tenho. Na verdade, eu já tive uma relação com essa pessoa, uma relação profissional com uma pessoa, e hoje eu desconectei completamente dela, mas tem sempre algo me perturbando em relação, sabe? Então Uhum. sempre vem alguma coisa. Eu falei, gente, por que que isso ainda está aqui? Porque é uma pessoa assim que no meu julgamento Ô, é, Dani, espera só um ah, pouquinho, gente. Eu vou, eu vou parar, interromper a gravação aqui, tá? E tá, senão a gente vai falar coisa muito íntima e depois eu vou compartilhar, deve ficar ruim. Então, para é, quem vai assistir no gravado, né, eu vou eu compartilhar corto a minha depois. parte. Vou compartilhar depois aqui. Depois me pede no privado aqui, se precisar, né, do PDF. Se quiser me fazer alguma pergunta, deixa a pergunta aqui embaixo, né? Que daí a gente vai se comunicando, tá bom? Muito obrigada por você ter participado.